Vamos ouvir o nosso querido Pedro Serrano, porque ele tem muito a dizer sobre isso. E reforço o pedido, gente. Ajudem com o Pix a nossa live, já que não dá para mandar superchats. Façam uma contribuição se você gostou desse editorial. Vamos lá. Esses crimes que tratam da tentativa de golpe de Estado são novos no Brasil, né? São novos. Foi a produção de uma legislação de defesa da democracia que introduziu alterações ao Código Penal. A história disso é interessante, é meio cotidiana, assim. Eu, assim, liguei para o deputado Paulo Teixeira e falei, Paulo, nós precisamos produzir alguma coisa para substituir essa Lei de Segurança Nacional, porque o país está indo para um canto que talvez seja necessário defender essa democracia. A Lei de Segurança Nacional é um instrumento parido pela ditadura e tecnicamente inadequado e muito autoritário, né? Nós precisamos produzir algo compatível com... E ele se empolgou e vamos produzir. E eu já tinha lá, sou co-coordenador de um grupo de estudos lá da PUC, que chama Estado de Exceção e Sistema de Justiça, né? E o pessoal que participava daquilo já vinha, de alguma forma, sempre debatendo esses temas e tal. Bem, em essência, fizemos uma pesquisa, né, de legislação comparada e produzimos. Eu, assim, fiz parte de um grupo de juristas, acabei convidando, e formamos um grupo de juristas com gente importantíssima aqui eu diria, do campo progressista do direito, né? E nos reunimos e produzimos um projeto de lei, levamos para um núcleo do PT, por orientação do Paulo, é o NAP, que é um núcleo de reflexão sobre programas, etc. Isso que ano foi? Para debater. Agora já nem me lembro o ano, mas foi antes do fim do governo Bolsonaro. Bem, aí o Paulo apresentou isso no Congresso, e ele é muito hábil, né? O Paulo Teixeira é muito jeitoso, né? E ele acabou conseguindo convencer lá o Lira a colocar em votação. Diria que eu acho que foi um tiro no pé que a extrema-direita deu, né? E nomeou uma deputada muito ativa e como coordenadora lá, como relatora, o Lira, né? E ela pegou um antigo projeto do Miguel Reale Júnior, trouxe como projeto principal, mas nos convidou para, a partir do nosso, debater com outros juristas, né? De outras linhagens de pensamento, digamos assim. Todo mundo debateu, acabou produzindo esse projeto. Na época eu qualifiquei, eu falei assim, não é uma Brastemp, mas é uma Consul, tá? Tá bom em relação ao que era, né? E foi aprovado e eles aprovaram. E o Bolsonaro sancionou. É um projeto de lei sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, eventualmente ele pode ser, inclusive, punido pelo projeto de lei que ele próprio sancionou. Não vai inaugurar nada nesse sentido. Lula foi punido por leis que os governos do PT produziram, né? Perfeito. Então, mas de qualquer forma, esse projeto é que estabeleceu, é um tipo de crime, de ilícito novo no Brasil, que o mundo que eu participo, que é o da teoria do direito constitucional, da teoria do Estado, se preocupa há muito tempo, que é uma grande questão, como você estabelecer defesa da democracia ante ataques extremistas, né, violentos, né, de violência política. Isso é uma grande questão que há na teoria do Estado e na teoria do direito. A resposta que o Brasil está dando é boa, é muito boa, aliás. Esses artigos são o 359L e o 359M. Você falou que vocês fizeram um estudo comparado. Para as pessoas entenderem, é basicamente você olhar o que acontece em outros países e você entender que leis são aplicadas fora do país. Isso, é isso mesmo. Projetos de lei e leis que existem em outros países, formas de organização, etc. Então, assim, primeiro, isso não é, como se diz, uma jabuticaba, não é só o Brasil que pune tentativa de golpe de Estado. Isso é comum. Isso é comum. Isso as grandes democracias do mundo têm, no geral. Existem duas grandes tradições nisso, eu diria, se fosse para ser bem generalista, assim, bem pouco rigoroso, mas uma anglo-saxônica, né? Que são os países que punem a sedição e a revolta, né, que são dois tipos de crime que eles têm normalmente, né, e que faz parte da tradição deles, e o mundo, vamos dizer, germano-românico, vamos chamar assim, né, quer dizer, que é o europeu continental, que é da tradição que a gente participa, que pune mesmo o golpe de Estado, a tentativa subversiva, aí cada um tem seu nome, né? Mas que a essência é essa, é você punir as tentativas de violência política extremista contra a democracia e suas instituições, né? Perfeito. Os dois artigos, eles usam um verbo que ele talvez vai ser o grande coração do debate no Brasil nos próximos anos, que é o verbo tentar, né? Esse verbo está claramente ali, né? Então,
o crime não seria você dar um golpe de Estado. O crime seria você tentar dar um golpe de Estado, nesses 2 artigos. É porque tem que se entender, um golpe de Estado é a fundação de um novo sistema jurídico. Ou seja, se o golpe for consumado, você não tem punição. Não tem punição porque você tem um novo direito. Né? Por exemplo, os revolucionários franceses não vão se punir porque fizeram uma revolução. Claro que não, eles instauraram uma nova ordem política e jurídica. Um golpe de Estado funda uma nova ordem política e jurídica, então não tem sentido, não existe como punir, porque é um novo direito que está vigendo. Então só o que é possível você punir é a tentativa mesmo do golpe de Estado, não tem como você punir a consumação disso. Pedro, os advogados dos investigados, muitos deles alegam que o golpe não se consumou. Então, já na redação da lei, a gente já tem esses argumentos já caem, né? Esse argumento de que o golpe não se consumou, portanto não deve ser punido. Se a lei fala em tentativa, quer dizer, você tem ali claramente, pelos elementos que você viu até agora da investigação da polícia. Eles estão abandonando essa argumentação, porque depois desse relatório da PF, acabou com essa... Não tem mais como... Esse mimimi de extrema-direita acabou, vamos dizer assim, né? Porque não há muito como negar. Eu vou dizer para você, não apenas houve uma tentativa de golpe no Brasil. De todas as pesquisas que eu fiz, você citou um livro meu, por exemplo, que é muito anterior a Lava Jato, ao impeachment de Dilma, né? Que eu estudei essa questão. Eu posso dizer, eu não vi ainda no mundo ocidental, no mundo democrático, vamos dizer assim, eu não vi uma tentativa de golpe, ou seja, que não se consumou como golpe, mais extensa e intensa que a brasileira. E documentada, né? Porque a gente tem muita coisa. Agora documentada, provada, mais do que comprovada, né? Você teve mais do que uma tentativa de golpe qualquer. Você teve uma organização criminosa que teve núcleos especializados no ambiente da sociedade civil, no ambiente do parlamento, no ambiente do governo, no ambiente das forças armadas, da polícia. Ou seja, uma organização criminosa com especialidades e que atuou para efetivamente tentar dar um golpe de Estado. Como falou um colunista do outro dia, um golpe de Estado que, se consumado, traria muito mais violência do que trouxe de 1964, pelo que se observa de todas as conversas e dos planejamentos, né? Que foi muito além do mero planejamento, inclusive. O planejamento de um golpe de Estado, dependendo da conduta, obviamente, se você só pensar num golpe de Estado, claro, 2 bêbados papear no boteco sobre isso, óbvio que não é tentar um golpe de Estado. Que era o argumento inicial, né? Claro. A gente estávamos só conjecturando se talvez fosse o caso, né? Mas de fato, como a gente viu no relatório da Polícia Federal, teve movimentação de pessoas, aquelas pessoas se colocaram em pontos determinados em Brasília, eventualmente para muitas coisas, para sequestrar um ministro. Isso, foi muitas coisas. A gente não pode entender de forma fatiada. Por exemplo, eu não tenho gostado de falar na tentativa de golpe de 8 de janeiro, porque não foi no 8 de janeiro. O tentativa de golpe no Brasil é como um livro, um romance que tem vários capítulos, ou uma peça de teatro que tem vários atos, mas Perfeito. É um romance só. Para você, onde ela começa, essa história? Eu acho que ela se inicia... bem, de certa forma, o ex-governo sempre teve uma tendência golpista, né? O ex-presidente sempre fez, vamos dizer, discursos que insetam o ataque às instituições, à democracia e tal. Mas eu acho que o início marcante disso se dá por aquele período em que houve os ataques à democracia, em que os ataques à eleição, em que já começa a se criar um discurso que, se Bolsonaro perder, não são legítimas as eleições, ataques irracionais aos métodos de votação, né? A criação de um ambiente na sociedade de ataque mesmo à democracia, né? Discursos de terraplanismo jurídico, dizendo que o 142 diz o que ele nunca disse. Né? O artigo famoso da Constituição que foi usado para dizer que um golpe não seria um golpe, mas uma intervenção, aspas, constitucional na democracia brasileira. É o que não existe isso. Claro. Isso não existe. O Supremo até já definiu isso. Não, né? Mas além do Supremo ter definido, não tem nenhuma base, nenhum fundamento na tradição do direito. Isso é uma interpretação que, no plano, eu uso a palavra no plano filosófico político, não no plano comum do dia a dia, é uma interpretação idiota do direito. Ou seja, aquele tipo de linguagem que não partilha do comum, não dá o segredo, começa a chamar isso aqui de elefante, só eu entendo isso aqui como elefante, né? Todo mundo entende como copo. Então é uma linguagem idiota, que atribui um significado ao texto que só o desejo ideológico de alguns pode acolher, nunca o próprio texto. O texto não diz aquilo que disseram e nunca disse, e nem no sentido sistemático, nem em sentido nenhum. É a interpretação mais idiota do direito que eu, nos meus 40 anos de exercício profissional, pude presenciar. É extremamente idiota essa interpretação.
que não é, na realidade, uma interpretação, é a criação de um sentido novo, que a Constituição não tem, nem nunca teve, nem poderia ter, sendo uma Constituição democrática. Mas, de qualquer forma, a criação desse tipo de discurso já começa aí a articular, vamos dizer, as primeiras ações do golpe, porque você não fica só no pensar, você começa a produzir uma narrativa para interferir no comportamento das pessoas, de forma planejada, organizada, né, com esses ataques à eleição, digamos assim. Depois isso passa a ação concreta, interrupção de trânsito em estradas, ação da Polícia Rodoviária Federal impedindo votação, quer dizer, nada disso, mero planejamento, inclusive ação de forças do Estado procurando atacar as eleições. Claro. Né? Movimentação tática, diriam os militares, né? Isso. Depois disso, você tem, na posse de Lula, você tem as ações em frente aos quartéis. O que é que vão se manifestar em frente aos quartéis? Estão querendo convocar os militares a darem um golpe. Claro. Aquilo já é uma ação política golpista. No dia da diplomação do Lula, ainda em 22, teve um caos em Brasília, Teve né, um com caos, ônibus incendiados. Com ônibus incendiados, de invasão da sede da Polícia Federal. Tentativa de invasão da Polícia Federal. Quer dizer, são ações políticas extremistas e violentas de ataque a instituições mesmo, para impedir a posse de Lula. Depois disso, você tem os kids pretos, né? Aquilo é trágico. Eu fiquei abismado quando eu vi. São psicopatas fardados, essa é a realidade. Você vê pelo discurso deles, matar a gente é coisa comum para eles, é uma operação tática. Vão matar a gente, e não qualquer gente. O presidente eleito, o vice-presidente eleito, o ministro supremo. Essa é a parte mais grave do golpe, tá? Foi um planejamento de um assassinato. E pela forma como dialogam, não tem uma absoluta dissintonia com o seu, vamos dizer, com os seus próprios afetos, com o seu próprio sistema límbico, né? Quer dizer, uma absoluta dissintonia, quer dizer, nenhuma culpa, nenhum sentido de... E não chega e usa a expressão, é a rataiada que tem que ir mesmo. Quer dizer, ou seja, se atribui o papel de ratos, né? Claro, e sem nenhuma culpa, sem nenhum tipo. Quem que gosta de falar que é um rato? Se chamar de rato. Se chamar de rato, se dizer que não tem ética nenhuma. Claro. E fala, não pode ter o pessoal com ética não, tem que ser a rataiada. Quer dizer, ou seja, quem é que tem o mínimo de conexão com o seu sistema límbico, com os seus afetos, que não tem a culpa ao dizer um negócio desse? Só um psicopata. A desconexão com o sistema límbico é um outro modo de chamar psicopatia, né? Então são psicopatas fardados e treinados para matar, porque são das forças especiais do Exército. Esses kids pretos são, em tese, a nossa elite do Exército para esse tipo de operação. Para esse tipo de operação, que é uma operação que não pode nunca ser usada contra um cidadão brasileiro, especial um cidadão eleito, contra um civil. Houve ali, vamos dizer, uma conduta absolutamente contraditória a todas as regras que você tem na vida social. Mas ali eles chegaram a agir, foram financiados, pegaram dinheiro, gastaram, se organizaram, se locomoveram até perto da casa do ministro Alexandre, se posicionaram, estavam preparados para matar, por razão alheia à vontade deles, foram impedidos de matar. Tempos depois, dias depois, dia 25, há uma tentativa de atentado terrorista no aeroporto. O agente dessa tentativa confessa que fez a tentativa de ataque terrorista para provocar uma ação golpista das Forças Armadas. Isso. Depois o 8 de janeiro, que também não foi nenhum planejamento, mero planejamento. Planejaram, articularam, financiaram, trouxeram gente de todo o país e claramente as provas dos processos, mas claramente, pelo que eles falaram na internet, pelo que eles se comunicaram por celular, a intenção era convocar as Forças Armadas para um golpe. Eu acho que naquela altura era enfrentar os militares que estavam resistindo ao golpe, pressioná-los, né? Essa que era a ideia, né? Ou seja, você tem todo um todo um roteiro de atos que foi praticado, né? Isso é importante a gente ter, porque isso vai ser importante para definir certas questões jurídicas importantes que estão sendo levantadas aí. Porque essa história, até mesmo nos tribunais, para quem está nos assistindo, essa história, ela é uma história que precisa ser contada no tribunal e ela precisa ter um começo e um fim. Por isso que eu te perguntei em relação ao começo, né? O começo é, como você bem pontuou, é quando se coloca o nosso sistema eleitoral em dúvida. Eu faço uma comparação muito com os anos 60 e 61 e depois que não é só certo. Colocar em dúvida, vamos lá. Colocar em dúvida é normal. Você faz os ataques, claro. É um ataque ao sistema eleitoral com a função de deslegitimar caso Bolsonaro perdesse a eleição. Mas, Pedro, para criar um motivo, né? Porque para você fazer uma interferência numa democracia, como foi em 64, o motivo que foi dado na época para você criar massa crítica na sociedade, assustar a sociedade, para que parte das pessoas pensem realmente a gente precisa das Forças Armadas, era o comunismo, era a invasão comunista. Então você começa a criar um caos social nas conversas diárias, falando, olha, os comunistas vão invadir, isso aqui, a China vai invadir, Cuba vai invadir.
nesse caso, esse caldo cultural, que é o caldo do golpe, é justamente criar a ideia na cabeça das pessoas de que a nossa eleição é uma eleição de faz de conta, é uma eleição falsa, e aí você cria o apoio, né? Então, com fake news, com uma série de exatamente. instrumentos de comunicação mais contemporâneos, mas de qualquer forma, o que eu acho que é relevante é essa história, como você falou, quer dizer, não é os atos da peça de teatro fasqueados, tem que ver a peça como um todo. Por exemplo, isso para mim derruba qualquer argumento de que o ministro Alexandre estaria impedido de julgar porque foi atacado ou ameaçado. Isso é um argumento das defesas, né? Ele deveria ser tirado do processo porque tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo, então ele seria vítima desse... Então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Perfeito. Nenhum. Eles são mantidos. Por quê? Porque processo. você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido, é natural que ele queira evitar a punição. O que não é natural é ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal, 259, se eu não me engano, agora a minha memória me falha um pouco, que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não, é o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado, né? Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Isso, aquela importunação no aeroporto. No aeroporto, isso. Agora no caso do golpe, não. Claro. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições, e porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra ele. Que não começou com ameaça contra ele. Quer dizer, então é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, né? E que no Brasil sempre houve e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das organizações criminosas. Então não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando. O que a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre foi impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. E nós temos que observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado é porque mostra claramente que é uma organização criminosa, pior que o PCC, porque não ataca o direito desse ou daquele, ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos, querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel, matando gente. Como a gente coloca o ex-presidente Bolsonaro nesse cenário? Veja, o que eu estou falando aqui é da materialidade do crime que nós falamos. Existe o crime, achamos na rua um cadáver com 21 tiros de calibres diferentes. Pronto, esse sujeito foi morto. Né? Ponto. Um cadáver, alguém foi morto. Agora temos que achar os responsáveis. Temos que achar os responsáveis. Então a materialidade está posta. Tá dada. E tanto é verdade. O presidente Michel Temer está reconhecendo que houve tentativa de golpe. O advogado novo de Bolsonaro, que é muito bom advogado, vai dar trabalho para a acusação. Né? Eu vi isso. Ele já saiu fora desse discurso de negar a tentativa de golpe, já vai para uma outra linha, que é negar a autoria, negar a participação do cliente dele no crime. Agora, é esse outro debate. Quem participou, quem não participou, a extensão de participação de cada um. O Bolsonaro alega, inclusive com esse novo defensor,
que ele estava debatendo, vou trazer aqui a tese do Bolsonaro, depois vou ler um trecho do tal do discurso do golpe que foi encontrado com ele, né? Ele estava apenas debatendo, então é isso que você falou, ele não nega que os fatos aconteceram, mas na defesa dele ele fala o seguinte, olha, eu estava só debatendo remédios constitucionais que estavam dentro das leis, ou como ele diz, dentro das 4 linhas, né? Para caso houvesse uma fraude na eleição. Então a minha pergunta é o seguinte, não houve fraude na eleição, o Exército fez lá o seu trabalho para tentar identificar, não identificou nada, o próprio PL, partido do Bolsonaro, contratou um instituto chamado Instituto Voto Legal, que fez lá também um trabalho para tentar identificar problema na eleição, não identificaram, nem eles próprios conseguiram identificar e esconderam esse relatório, mentiram, né? Nesse relatório a gente viu com o relatório da Polícia Federal. Se houvesse algum indicativo de alguma fraude na eleição, o Bolsonaro teria como remédio, segundo o que foi pego aqui na minuta golpista, que seria um discurso de rádio e televisão, tá claro ali que ele faria um discurso de rádio e televisão, ele fala o seguinte, eu vou ler o trecho final, doutor, e aí a gente comenta. Diria o presidente da República, afinal, diante de todo o exposto, ou seja, diante do indício de fraude nas urnas, né? E para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, jogando de forma constitucional dentro das 4 linhas, está escrito no tal da minuta, né? Com base em disposições expressas na Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e ato contínuo, operação de garantia e da lei e da ordem. Se houvesse uma fraude nas urnas, o remédio seria o estado de sítio ou nem isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. O remédio seria recorrer à Justiça Eleitoral para que ela invalidasse a eleição, caso comprometesse o resultado dela. Né? Não você colocar na realidade, o estado de sítio tem um outro sentido, se eu pudesse falar. Claro, Orlando. vamos lá. As ditaduras do século XX, os melhores estudiosos no assunto, Ernest Frankl, por exemplo, nós lançamos pela revista editora Contracorrente esse ano a primeira tradução em português do livro dele. Ele observa bem, as ditaduras foram estados duais. Ou seja, estados que têm de um lado o estado de exceção, de soberania bruta sobre os corpos, que retira direitos e proteção política e jurídica dos corpos. No caso da Alemanha nazista, que é o que ele descreve, a Gestapo, aqui no Brasil, o DOI-CODE, DOPS, etc. Tortura, assassinatos, assassinatos, etc. Mas isso convive com um Estado liberal, normativo, burocrático, né, típico do Estado de Direito. Isso convive, né? Na Alemanha nazista você tinha juiz, promotor, advogado, lei, parlamento, tinha tudo. Né? Aqui no Brasil, na ditadura também. Agora, se iniciam as ditaduras do século XX como? Através de decretos de exceção, decretos de sítio, decretos de emergência. Hitler instaurou sua ditadura 3 meses depois do fogo no Reichstag, por um decreto de Hindenburg, que decretou estado de exceção ou de emergência com base no artigo 48 da Constituição Democrática de Weimar. Aquilo iniciou a ditadura nazista. Em tese legal, entre aspas. Aqui no Brasil, a ditadura foi instaurada por um ato institucional. Número 1, que dizia estar cumprindo ou mantendo a Constituição de 1946. Toda ditadura, sem exceção, no século XX, teve um ato de declaração jurídica da sua instauração, alegando que a normalidade democrática prosseguia. Até no nazismo, que matou 11 milhões de pessoas em campo de concentração, produziu uma Segunda Guerra Mundial, a gente sabe da história. Né? Até no nazismo havia a ditadura hitlerista, durante todo o percurso dela, a Constituição Democrática de Weimar foi mantida formalmente em vigência, né? Suspendida parcialmente. É o que o decreto de sítio pretendia. Ou seja, só para deixar claro, eles não chegam no poder falando, olha, a gente está rasgando a Constituição e dando golpe no Estado. Não, ao contrário, eles chegam por um decreto, como esse decreto de estado de sítio, que é o decreto de exceção previsto na Constituição brasileira. Dizendo que estão protegendo o Estado Democrático de Direito. É um tipo de constitucionalismo abusivo que falam os americanos. Você usa da Constituição para acabar com a própria Constituição. Né? Foi assim no século XX, foi assim na ditadura militar brasileira, foi assim na ditadura hitlerista. Bolsonaro nada mais está fazendo, quando ele cogitou de produzir o estado de sítio, conseguir esse roteiro antigo. Eu diria até que ele está mal informado, hoje em dia o autoritarismo não é mais assim. Mas seguir esse roteiro antigo da decretação de uma ditadura no país. Pedro, como você acha que vai ser o debate na Suprema Corte em relação às pessoas que eventualmente serão denunciadas? Vai ser uma longa batalha, como a gente viu nos últimos anos?
vai ser um pouco mais rápido? A corte está preparada para isso? Você acha que todos aqueles 40 indiciados pela Polícia Federal serão denunciados? Você acha que a maioria, a minoria? Como é que você está vendo de tudo que você viu nos últimos tempos? Qual o caminho para a gente entender daqui para frente o que a gente vai ver no Brasil em 2025, 2026? Esse processo vai se arrastar eventualmente por muito tempo? Como é que você está vendo essa... Bem, assim, obviamente eu não tenho como saber do futuro. Claro, claro. Mas eu posso dizer como deve ser primeiro. Perfeito. Como é que deve ser? Deve-se seguir os direitos humanos, o processo penal civilizado, a nossa Constituição. O que significa dizer que ninguém ali pode ser considerado culpado a priori. Claro. A materialidade do delito, para mim, está mais do que comprovada. Vai ser muito difícil algum advogado conseguir romper com isso. Mas a autoria é um outro debate. É um outro debate que você tem que ter. Existem indícios de autoria suficientes? Não existem? Né? Qual o sentido dos atos que cada um praticou? Vai haver esse debate que Bolsonaro quis fazer agora do sentido dos atos que ele praticou, etc. Ou seja, o fulano que se deslocou para pegar o Moraes é uma coisa, o outro é outra. Se você tiver uma visão democrática e justa, você não pode ter uma visão a priori. Eu diria para você, por exemplo, eu e você podemos saber que Bolsonaro participou de tudo isso, mas não está no processo necessariamente isso. Se não tiver no processo, ele tem que ser inocentado. A gente tem que ter a clareza civilizada e democrática de dizer isso. A mesma coisa em relação aos outros réus. Quantos vão ser denunciados? Eu precisaria Por isso que a decisão do PGR, ela tecnicamente não é fácil. A gente tem que ter um pouco de paciência e dar tempo ao tempo. Acho que há uma ansiedade em certos setores da sociedade que isso vá rápido. O tempo do direito não é nem o tempo rápido, nem o tempo demorado, é o tempo ótimo. Quer dizer, o tempo para você poder proceder de forma justa, cada etapa do processo. Agora está se decidindo quem ali vai ser denunciado, quem não vai. Não ser denunciado não significa necessariamente arquivar o processo, pode ser que seja necessário em alguns deles esclarecer melhor a posição de cada um, então volta para a polícia para nova investigação em relação a alguns, não necessariamente em relação a todos. Então o PGR pode denunciar alguns e pedir mais investigação em relação a outros. E pode arquivar em relação a algum que ele acha que de plano já está demonstrado que não é autor. E aí o processo desses denunciados vai correndo enquanto as outras medidas vão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Cada denunciado vai ter que ter os seus crimes de modo individual, ou seja... Vai ter que ter individualizado a sua conduta. Para cada fato imputado tem direito, por isso que não demora tão pouco tempo, a 8 testemunhas de defesa no mínimo, quer dizer, para cada fato imputado. Para cada fato, não cada pessoa. Cada então, fato. Então, se a pessoa é acusada de 3 crimes, ela pode chamar 8... Não, de cada fato, né? Cada fato que ela é acusada. Perfeito. De cada conduta que ela é acusada. Okay. Mas aí, de qualquer forma, vamos dizer que seja no mínimo 8 testemunhas para cada um. Você está falando em 40, eu nem sei fazer a conta, mas acho que dá mais 300, né? Tudo bem que são ouvidos por juízes auxiliares no Supremo, mas o Supremo tem que tocar. É o tribunal com o maior número de processos no mundo, quer dizer, tem que tocar um monte de outras coisas, tem seu tempo. Quer dizer, eu acho que expectativas aí de curto prazo são injustificadas. Esse prazo que foi ventilado de terminar tudo em junho de 2025 me parece bastante exagerado, né? Nossa, mãe, eu diria, eu suspeitaria muito. Como eu suspeitei do caso de Lula, escrevi um artigo sobre isso, não só suspeitei, fui lá fazer o levantamento no julgamento dele no TRF4, no caso do apartamento, e mostrei que era impossível os juízes, os desembargadores terem lido o processo em tão pouco tempo. Para tomar a decisão que tomaram. Para tomar a decisão que tomaram, quer dizer, então a gente tem que ter essa cautela. Ali foi, obviamente, uma conduta para provocar a inegibilidade da eleição. Vamos acelerar o processo para poder tornar inelegível. Claro. Ou seja, uma função política estranha ao direito, uma ação política e não jurídica, né? Tirânica, aliás. Então, eu acho que a gente não pode reproduzir esse tipo de coisa. Quer dizer, você tem que dar ao processo o tempo dele. O procurador-geral agora conta com uma parte dos maiores juristas do Brasil, que são selecionados por concurso ali na PGR, alta qualidade, tem que contar com o auxílio dessas pessoas, como está contando, e ter o tempo necessário. Nós estamos falando de um processo que só o relatório é mais de 800 páginas, quer dizer. E eu dei uma lida no relatório, fiquei 2 madrugadas lendo, não cheguei a estudar, mas li. É um relatório muito bem feito. Eu divirjo, por exemplo, da Folha de São Paulo, quando disse que tem lacunas e tratando isso como se fosse um drama. Eu não conheço investigação sem lacunas, inclusive nunca vi uma investigação jornalista que não tenha. Porque o ser humano não é capaz de aprender tudo, nós não somos semideuses. O problema não é saber se existem lacunas ou não, o problema é saber se essas lacunas comprometem a possibilidade do PGR oferecer denúncia em relação aos principais réus. Para mim isso é incogitável. Arquivar esse inquérito para mim é desobedecer a Constituição e a lei de fronte, porque há muita prova,
Há muita investigação feita, bem feita, com rigor técnico, científica, sem violência, produto de uma polícia eminentemente democrática, por um modo democrático, e acho que tem que levar humanamente a culpabilizar as pessoas. Tem horas que os seres humanos, para poder garantir um padrão humanístico e democrático de convivência, tem que saber dizer não. Condenar aí é dizer não à violência contra a democracia e contra nossos direitos. Deixar isso para a história. Eu não ficaria muito preocupado com vingança, não é por aí, com fazer as pessoas sofrerem, não é essa a questão, acho que não é isso que as pessoas merecem, né? Mesmo tendo feito o que fizeram. O que elas merecem é entender que a sociedade disse não à violência delas. Então elas têm que ser condenadas, apenas rígidas, para mostrar para a história, deixar para os nossos filhos e netos a mensagem que a gente não aceita esse tipo de violência contra os direitos, a Constituição e a democracia. Essa entrevista é maravilhosa, vocês vão ver na íntegra no canal outro dia, mas eu trago para abrir os trabalhos aqui, depois do editorial que eu fiz mais cedo. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.